Olá, sétimo ano, bem-vindos à nossa videoaula sobre a distribuição geográfica das espécies na Terra. Eu vou pedir para que vocês acompanhem com o caderno de atividades, com a apostila e com o caderno da disciplina de ciências, para que vocês façam o diário da aula de hoje, tá certo? As anotações conforme nós havíamos combinado, pessoal. Então acompanhem lá e com o material de vocês. Bom, antes de iniciarmos ali com mais algumas definições, algumas informações importantes, eu acho que é importante que vocês conheçam algumas nomenclaturas que nós iremos utilizar. A primeira delas é sobre as espécies endêmicas. O que é uma espécie endêmica? É uma espécie que ocorre apenas em um determinado local. Por exemplo, ali o exemplo citado na apostila é o canguru que ocorre na Austrália. Aqui nós temos o exemplo da capivara que eu acrescentei, que ocorre somente na América do Sul. Tá? Então, são exemplos de espécies endêmicas de determinada região. Aqui nós temos uma espécie cosmopolita, que significa dizer que está amplamente distribuída em várias regiões, inclusive em vários continentes. Uma espécie que se adaptou e que ocorre em mais de um lugar, diferente de uma espécie endêmica, por exemplo. E eu acrescentei já aqui, tá? Lá no final a gente vai falar um pouquinho mais a respeito, mas eu acrescentei aqui porque é importante que vocês conheçam também essa nomenclatura. O que é uma espécie, um organismo exótico invasor? É uma espécie que foi introduzida ou que chegou a um determinado local, que se adaptou às condições daquele local e que acaba representando aí uma ameaça para as espécies nativas. Então aí eu coloquei como exemplo o caramujo acatina fúlica, tá? O caramujo africano, e ele representa um risco, inclusive para um caramujo grande também aqui na nossa região, do gênero Megalobulimus. Tá? E também representa uma ameaça à saúde pública, porque é um vetor de diversas doenças, tá? Então, assim, tem toda uma história do porquê ele foi trazido aqui e ele se adaptou super bem. Como ele não é endêmico daqui, ele é classificado como exótico invasor. E essa classificação, gente, não é levada em consideração apenas para animais, tá? Nós temos aí vegetais que são invasores, como pinos, por exemplo, que não é uma espécie endêmica aqui da nossa região. E que se não for controlada, inclusive, vai avançando e ocupa áreas onde ele não é desejado. E tem vantagens sobre os outros vegetais, tá? Pessoal, então aqui no início eu já vou dar um desafio para vocês. Sempre estejam atentos aos vídeos que a professora disponibiliza, porque ao longo deles eu posso estar passando atividades que vocês vão registrar no caderno de vocês e que depois eu estarei verificando, tá? Então é para fazer manuscrito no caderno de vocês. Nessa aula, nós temos 2 aulas, então nessa primeira aula vocês já sabem que, concluindo o vídeo, vocês têm essa atividade aqui também para fazer, tá? Então vocês vão pesquisar um exemplo de uma espécie exótica invasora que foi introduzida em nosso país. Então, vocês vão escolher lá, vão pesquisar, vão escolher um e vão colocar ali informações sobre essa espécie. E seguindo esses tópicos, quais são os fatores que levaram o ser humano a introduzir essa espécie? Ou como que ela chegou até o nosso país? Tá? E identificar os problemas que elas podem causar a todo um ecossistema, ou seja, aos organismos presentes ali, enfim, ao ecossistema mesmo, ou então à saúde dos seres humanos. Eu podia ter acrescentado aqui também, mas eu não coloquei, eu queria que vocês focassem nesses 2 aspectos, que algumas, inclusive como o mexilhão dourado, por exemplo, trazem também prejuízos econômicos. Se alguém tiver curiosidade, pode estar pesquisando a respeito. E aí, pessoal, o que é a biogeografia? Então, bio, seres vivos, as espécies que ocupam aí todo o globo terrestre. Biogeografia é a ciência que estuda a distribuição geográfica dessas espécies, onde elas ocorrem, por que elas estão ali. É todo um estudo dessas espécies que são distribuídas aí por toda a Terra, por todo o planeta. E nós temos uma teoria importante quando nós falamos sobre biogeografia, que é a teoria da deriva continental. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso. Então, o que essa teoria diz? No que acredita-se, de acordo com essa teoria, que é a mais aceita? Que
ocorreu o movimento dos continentes com o passar do tempo. Então, inicialmente, nós tínhamos lá Pangeia, um único continente que foi se separando até o mundo moderno. Então, vamos verificar aí mais algumas informações sobre essa teoria. Foi estabelecida pelo alemão Alfred Wegener, 1880-1930. Há mais ou menos aí 250 milhões de anos, acredita-se que os movimentos das placas tectônicas uniram todos os continentes em um só, chamado Pangeia. E aí, um único oceano chamado Pantalassa. E que por cerca de 200 milhões de anos, a Pangeia começou a se dividir e formou outros 2 continentes. Vou mostrar para vocês novamente aqui a imagem anterior para que vocês vejam, né? Um ao norte denominado Laurásia e outro ao sul denominado Gondwana. Até que foram surgindo, né, os continentes como vocês conhecem, essa formatação moderna, né, do mundo moderno. Então, Laurásia e Gondwana. Passar mais um slide. E quais são os fatores que justificam essa teoria, gente? Uma teoria, só para que vocês saibam, não é simplesmente pautada em curiosidade ou o que eu acho, o que eu penso a respeito. Né? São feitos estudos, existe um método científico para produzir conhecimento científico e existem teorias que são as teorias mais aceitas, aquelas mais relevantes, porque tem mais subsídio, mais informações, enfim. Como, por exemplo, a teoria do Big Bang que vocês já estudaram, é a teoria mais aceita. Nós acreditamos nessa teoria aqui porque existem vários fatores que justificam ela. Como, por exemplo, a forma dos continentes atuais, é como se fossem peças de quebra-cabeça que se encaixam, tá? A similaridade das rochas, por exemplo, encontradas nas bordas dos continentes. Fósseis de animais e plantas em diferentes continentes que hoje estão separados. Como que esses animais, esses fósseis ocorrem aí em diferentes locais, né, sendo que existe um oceano ali no meio. Como que eles atravessaram, né? Não existe possibilidade. Então, isso é um indício de que, inicialmente, esses continentes estariam unidos, né? Só para que vocês acompanhem, nós estamos ali na página 18, tá? Essa imagem que vocês viram lá sobre os continentes, enfim, a separação deles, está tudo ali na página 18. E ali na página 18 ainda, lá embaixo, nós temos um pouquinho do que eu falei para vocês, tá? Como que fósseis de indivíduos e seres vivos diferentes ocorrem em continentes diferentes se eles foram, né, separados? Não tem como eles atravessar um oceano. Então, inicialmente, eles estavam unidos, tá? Então, nós temos ali, por exemplo, o Mesossauros, né? Tem lá na apostila de vocês, está um pouquinho diferente, mas trata-se do mesmo indivíduo, tá? Então, aqui em azul representa ele, tá? Ocorrendo aqui e aqui, na África. Aí nós temos outros exemplos, né? Como, por exemplo, a plantinha, Ossopteris, tá? Então, ocorrendo aqui, Antártica, Índia, enfim. Então, esses fósseis, gente, foram encontrados em diferentes locais. Hoje, esses continentes estão separados, mas a presença desses indivíduos em diferentes continentes indicam que antes eles estavam unidos. Tá? Então, isso tudo ali na página 18, pessoal. E aí, aqui, nós temos uma imagem lá na página 19 ainda, das placas tectônicas. Aqui em vermelho, tá? Vocês talvez não consigam ver a legenda aqui, mas vocês podem acompanhar pela apostila de vocês que está lá, na página 19. E em vermelho, por exemplo, estão representadas, gente, o limite das placas, tá? Aqui, ó, todos os limites das placas. Essa outra linhazinha aqui representa o limite internacional. E aí, as flechinhas indicam a direção dos movimentos das placas, tá? Onde elas se movimentam, tá? Ou elas se aproximam, ou elas se distanciam. Como vocês sabem, a crosta terrestre é formada por placas tectônicas, tá? E no que isso influencia no que nós estamos vendo até agora? O que acontece, gente?
A movimentação dessas placas tectônicas ocorre porque elas apresentam uma densidade menor do que a do magma. Imaginem pedaços de isopor sobre a água, tá? É uma comparação análoga, mas para que vocês consigam visualizar isso que a professora está falando, tá? Então, o que acontece, gente? O magma tem uma temperatura altíssima, tá? Superior a 1000 graus Celsius. E aí, quando esse magma se aproxima lá da crosta terrestre, ele esfria e tende a descer. Aí esse resfriamento, o que acontece? Faz com que essas placas elas se movimentem. E o movimento dessas placas tectônicas, que pode ser um movimento, por exemplo, convectivo, um movimento de convecção, né? Precisam aprender mais sobre esses movimentos aí na aula de geografia. Possivelmente o professor ou já explicou ou vai explicar. Faz com que ocorram aí terremotos, tsunamis, formem-se cadeias de montanhas, tá? E também foi graças à movimentação dessas placas tectônicas que ocorreu, né, a separação desses continentes e que ocasionou tudo isso que vocês viram até agora. Mas os continentes, gente, eles continuam se movimentando? Lá na página 20 vocês têm um textinho lá em cima. E a dança continental, gente, não para, não para, não para não. Lembra da música? Então não para, não para, não para não. Não se esqueçam disso, tá? As placas, elas continuam se movimentando, inclusive em média 10 centímetros por ano. Para que vocês tenham noção do que é isso, tá? Vou fazer uma comparação análoga com as unhas. Elas se movimentam aí na mesma velocidade com que as nossas unhas crescem. Isso foi uma afirmação do geólogo Felipe Antônio Toledo, do Instituto Oceanográfico da USP. Tá? Isso foi divulgado na Super Interessante. Tá? Então, elas continuam se movimentando. E aí, vamos falar um pouquinho ali sobre as costas sul-americana e africana. Nós temos informações ali na página 20 da apostila, vocês podem estar acompanhando por lá. E o estudo da região costeira da África e da América do Sul teve um importante papel nessa teoria, pois possibilitou a comprovação de que eram unidas e aproximadamente 220 milhões de anos iniciou-se então lá a separação. Eu coloquei uma figurinha ali para ilustrar isso, tá? E quais são as evidências que a gente pode levar em consideração sobre essa separação? Então, primeiramente, o formato das costas, como eu já falei para vocês, imagine peças do quebra-cabeça que, né, precisam ser parecidas para que se encaixem. Imaginem que essas rochas, essas costas, precisam ter uma formação semelhante para que a gente considere que elas estavam inicialmente unidas, né? Então, as regiões costeiras brasileira e africana apresentam formações rochosas que são muito semelhantes, e já falei também sobre isso. Esses fósseis animais e vegetais em continentes diferentes indicam, né, que inicialmente estavam unidos, porque eles não teriam condições físicas de atravessar o Oceano Atlântico se não fosse assim. E lá na apostila de vocês, na página 21, nós temos as duas imagens, tá? A imagem A e a imagem B. A imagem A são formações basálticas do Brasil, que alcançam o mar em Torres, e as formações basálticas da Namíbia. Percebam a semelhança, tá bom? Então isso leva a crer que inicialmente estariam ali unidas. A separação da América do Sul e da África possibilitou o surgimento do Oceano Atlântico, o que levou milhões de anos para acontecer. Ela deve ter ocorrido simultaneamente em toda a sua extensão, e as análises levam a entender que o último elo físico entre os dois continentes se rompeu há cerca de 110 milhões de anos, na região que hoje corresponde a Paraíba e ao Rio Grande do Norte, na porção brasileira, e a Nigéria na parte africana, que são essas imagens que vocês estão vendo ali, pessoal. E eu vou pedir para vocês, para essa primeira aula, que vocês respondam o desafio que a professora passou agora,
deixa eu focar em mim aqui agora, que vocês façam as atividades da página 22 e 23 da apostila e que vocês façam a atividade do caderno de atividades das páginas 13 a 15, isso para a primeira aula. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando sobre o exercício 5, até fiz uma anotação aqui, ó, tá? Da página 17. Eu vou mandar uma explicação lá no grupo de vocês. Vocês farão para o dia 20/5, tá bom? Mas aí depois eu explico lá no grupo de WhatsApp de vocês. Então, vocês vão fazer inicialmente nessa primeira aula e eu vou continuar o vídeo agora, que seria referente ao conteúdo da segunda aula. Eu vou pedir para que vocês continuem assistindo e aí depois vocês fazem as atividades nas aulas, nas respectivas aulas, conforme eu instruí agora, tá? Então, essas que estão ali, se vocês quiserem pausar o vídeo e anotar, são referentes à primeira aula. Atividades humanas e impactos ambientais, pessoal. Então, vocês viram sobre as características aí para que haja vida, né, nos diferentes locais do nosso planeta. Compreenderam sobre a distribuição geográfica desses seres vivos. E o que será que compromete? Quais são os impactos humanos aí, impactos causados pelos seres humanos e que prejudicam tanto o meio ambiente? Então, nós temos, e vou pedir para que vocês coloquem ali na página 27, tá? Sobre os tsunamis e os fenômenos, como por exemplo vulcões, eu vou disponibilizar animações para vocês, porque fica mais fácil de estar visualizando e compreendendo, vendo videozinhos e animações, do que só vendo a teoria, tá? E aí, depois, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar me perguntando. Vou pedir para que vocês explorem o ícone do Realidade Aumentada e os ícones de QR Code também, tá? E isso que eu acabei de falar para vocês, que vou disponibilizar uma animaçãozinha para que vocês possam assistir, está ali na página 25 e 26. E nós estamos na página 27, tá, gente? Então, vamos lá. Sobre as atividades humanas e os impactos ambientais, certo? A redução dos habitats, por exemplo, tá? O que é redução do habitat, gente? Desmatamento, queimada, tá? Que são decorrentes aí da ação antrópica, ou seja, causadas pelo homem, tá? E que trazem graves impactos ao ecossistema. E por que isso acontece, gente? Por vários motivos, né? Então, exploração da madeira, para pecuária, agricultura, extração de carvão, para o plantio de árvores comerciais, como por exemplo pinos e eucalipto, que inclusive ocorre bastante aqui na nossa região, né? Então isso aí acaba reduzindo muitos habitats e muitas espécies que às vezes dependem desses locais para poder se reproduzir, espécies muitas vezes endêmicas, acabam, né, ocorrendo cada vez menos e muitas vezes correndo risco de extinção, até mesmo sendo extintas, tá? Infelizmente. Espécies exóticas, como eu falei para vocês, tá? Então existem várias espécies exóticas, como por exemplo o eucalipto, que são provenientes da Austrália, deixam o solo empobrecido, dificultam que outras árvores cresçam. Vocês já aprenderam sobre as relações desarmônicas. Competição é uma das relações desarmônicas e que inclusive pode acontecer entre vegetais. Então, um vegetal cresce muito em relação ao outro, ele consegue obter mais luz solar, consegue absorver mais os nutrientes do solo, e aquele outro que está em desvantagem acaba morrendo, né? Eu citei o exemplo do Acatina fúlica também lá no começo, que é o caramujo africano. Tá? E existe uma série de outras espécies que acabam aí prejudicando as espécies locais, as espécies nativas. Já falei um pouquinho sobre a exploração excessiva dos recursos naturais, e aí nós temos algo que é extremamente triste e que acontece muito. E só acontece porque, infelizmente, existe um mercado, existem pessoas que compram, que é o tráfico de animais silvestres. E aí eu trouxe algumas imagens. Aqui a imagem do que a gente já falou, né? O desmatamento, a queimada, nós já refletimos bastante sobre isso. Inclusive, nós fizemos um comparativo aí
entre a Amazônia e o Cerrado. Eu destaquei bastante a importância de estar preservando o Cerrado, né? Porque não existem tantas iniciativas de proteção a esse bioma. E aqui a imagem, né? A triste imagem do que é o tráfico de animais silvestres, né? Olha quantos filhotes ali. Olha o jeito que essa ave está sendo armazenada, gente, dentro de uma garrafa para ser transportada. E o mais triste, gente, o mais triste de tudo é que quando a polícia, por exemplo, se aproxima, como é crime, né? Esses indivíduos jogam onde for e às vezes condenam todos os indivíduos, todos os animais, enfim, à morte, tá? Então é muito triste. Aqui eu coloquei mais algumas imagens, tá? De alguns animais. Olha o jeito que esses répteis estão sendo acondicionados aqui. Olha lá as patinhas de cima amarradas. Olha aqui os recipientes, né? Gaiola, lata furada, enfim, eles usam diversas artimanhas. Meia, transporte, enviam por correio, gente. É muito triste. Tá, o pai do meu marido presenciou também uma cena bem triste. De diversos jabutis, filhotes, assim, abandonados no terreno, sem água, sem alimento, sem nada, porque alguém, provavelmente, né, foi descoberto ou jogou lá para... Isso já faz tempo, não foi aqui também, mas foi uma cena assim, foi algo que ele comentou e que me marcou, eu fiquei bem chateada com a situação. E isso ocorre, gente, é mais comum do que a gente pensa, tá? E para a segunda parte, eu vou pedir para que vocês comecem na segunda aula, e caso vocês não consigam concluir as atividades da segunda aula, vocês vão fazer para casa daí, páginas 28 a 31 da apostila. Então eu vou voltar aqui, mostrar para vocês, tá? Então o que eu pedi para que vocês fizessem na primeira aula? Resposta ao desafio, apostila página 22 e 23, caderno de atividades, página 13 a 15. E aí vocês vão assistir também as outras animaçõezinhas sobre o vulcão, o terremoto e o tsunami. Aí na segunda aula, quando vocês concluírem isso que eu passei para a primeira aula, vocês farão as páginas 28 a 31. Se não terminar na segunda aula, essas aí vocês poderão fazer para casa, tá bom, gente? Pessoal, é isso então. Qualquer dúvida, a professora se coloca à disposição para ajudar. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.